Olá pessoal, dando continuidade à aula de análise, controle e processo, vamos tecer algum comentário sobre o assunto que nós tratamos anteriormente de modelagem e também evoluir para a questão de ter modelos matemáticos surgidos a partir da linearização das equações matemáticas propostas. Então, eu vou traçar alguns comentários sobre essa questão de você ter sistemas reais, né, que são, digamos, o que você está objeto de modelar e posteriormente simular e depois controlar. E a questão de idealizações que a gente traça para poder ter um modelo matemático apropriado. Então, nós temos como alvo da disciplina desenvolver estudos de modelagem que vão combinar depois com a simulação e propor depois as estratégias de controle para o nosso processo. Primeiro passo que eu gostaria de salientar é: nossos modelos matemáticos serão modelos lineares. Nós tivemos a oportunidade de ver vários exemplos de processos químicos, que é exatamente o nosso alvo, onde certamente aqueles processos eles têm um comportamento não linear, mas a gente precisa, por uma questão de simplificação e pelo assunto abordado nessa disciplina, de modelos lineares. Então é por isso que a gente vai partir para uma linearização deles. Os sinais que são estudados no processo, aplicados no processo, são sinais contínuos no tempo. Aqui tem um exemplo de uma curva, de um sinal y qualquer, tá certo? Ao longo do tempo. Então você vê que é uma função contínua em t, que é a nossa variável independente. Se for o caso de a gente fazer uma amostragem desse sinal, ou seja, ter medições desse sinal, você pode ter uma discretização, né, do sinal que você está acompanhando, e a curva ao longo do tempo seria mais ou menos essa. Ou seja, a cada instante de amostragem você teria um ponto que estaria sendo medido. O nosso controle, que será objeto do nosso estudo, são controles, uma abordagem linear. Então eu tenho sinais contínuos no tempo, estratégia de controle linear. A título de ilustração, imagine aqui uma tubulação, né? Você está acompanhando, querendo saber a pressão nesse ponto, porque o diferencial de pressão nos dá uma ideia de vazão de velocidade. Digamos que esse y que está aqui seja exatamente esse ΔP. Se eu tenho uma medição de diferencial de pressão extremamente pequena, essa taxa de amostragem, ou seja, a cada milissegundo, você vai ver visualmente, você vai ter uma curva praticamente contínua. Se por acaso essas medições de pressão e o seu cálculo, que é o diferencial de pressão, forem algo do tipo a cada 2 segundos, a cada 30 segundos, você vai ter uma discretização desse sinal, porque a pressão ao longo dessa tubulação ela é contínua com o tempo. Agora, a nossa medição dessa grandeza é que faz com que ele se torne um sinal discreto. Então, a gente vai trabalhar com sinais contínuos no tempo, controle linear. Imagine uma planta complexa como essa. Vocês têm aqui uma unidade de processamento químico, você tem aqui uma torre, que pode ser uma condestilação, uma chaminé, aqui outra coluna, e equipamentos que estão atrás desse emaranhado de tubulações. É tão complexo quanto for a natureza do processo químico dos equipamentos envolvidos. Toda planta industrial química grande, né, uma refinaria, uma petroquímica, é um conjunto de equipamentos de processo, várias situações de processo, temperatura e pressão. Então você tem que saber filtrar para partir para o estudo propriamente dito de controle, modelagem, né, simulação. Então, o primeiro passo, você tem, tendo a sua planta, você tem que estudar o alvo que você quer, digamos, isolar
para ser objeto da sua modelagem matemática, que é o primeiro tópico que a gente está tratando. E depois decidir, a partir dessa filtragem das informações, dos equipamentos, né, aquele que é o alvo do seu estudo. Então, tem uma planta de processo extremamente complexa, composta de subunidades. Dessa subunidade, eu estou interessado em olhar esse equipamento. Então, esse equipamento que está aqui isolado é que vai ser objeto e a gente propõe um modelo matemático para ele, uma estratégia de controle para ele. Então, a gente está tratando exatamente disso, de ter modelos matemáticos de unidades pequenas de processo, para partir desse modelo matemático construir a estratégia de controle. Do ponto de vista de modelagem, você pode ter várias coisas, né? Várias estratégias. Uma modelagem super rigorosa, digamos que isso aqui seja uma coluna de destilação, aqui teria, digamos, pratos, você teria um equilíbrio térmico, um equilíbrio termodinâmico, balanço de massa e balanço de energia. Essa é uma abordagem determinística que não está dentro do escopo de uma proposta de controle. A gente vai ver lá na frente que a gente quer um modelo o mais simples possível para poder, a partir dele, e que capture as informações dinâmicas do processo, que você possa dizer, ó, mudado tal variável, a resposta do meu sistema vai para tanto. Esse modelo simples usar na estratégia de controle. Nesse exemplo aqui, a gente tem uma planta, isolou a subunidade e isolou o equipamento necessário. Nessa outra planta, digamos, o equipamento a ser isolado seria ser um banco de reatores químicos, e depois dele você tem exatamente aquele equipamento isolado que está sendo alvo do seu estudo. No caso aí, um modelo matemático para essa planta, a estratégia de controle para essa planta. Então, quando nós estivermos numa fábrica, iniciando um trabalho, visitando, conhecendo, a gente não vai modelar a planta toda, não é objeto do nosso estudo. A gente vai modelar matematicamente equipamentos de processo isolados para poder fazer então o nosso estudo de controle. Eu recomendo, quando nós tivermos uma planta complexa a estudar, que a gente faça um desenho mínimo sobre o que está se passando em termos de componentes, fluxos de processo. Né? Um diagrama de blocos simples, onde você diz qual matéria-prima está entrando, a transformação química que está existindo, qual é a composição. Então, seria um diagrama de blocos, né? Está escrito aqui em inglês, Block Flow Diagrams, para você ter uma noção da planta de processo. Um detalhamento seguinte a esse diagrama de blocos seria você ter um Process Flow Diagrams, que seria basicamente você começar a partir desse fluxograma aqui, desse bloco, ter os equipamentos de processo que estão envolvidos. Aqui é uma fornalha, aqui é uma coluna de destilação, aqui é uma bomba. Então você tem um descritivo macro do teu processo para ter o descritivo a partir dos equipamentos. Então, no momento que a gente está responsável de uma determinada planta química, vamos nos orientar traçando um diagrama de blocos, depois o fluxo do processo para ter os equipamentos, isso para a gente criar uma noção do que a gente vai abordar, né, de equipamentos, para depois propor a modelagem de cada unidade que está havendo o processo químico. Não é a planta toda que a gente vai modelar, né? A proposta é criar um simulador de processo completo, mas tem modelos simples para cada unidade que está sendo objeto de estudo, de modelagem e depois de controle. Uma sequência, após esse diagrama de blocos, que está aqui, depois um diagrama do fluxo de processo. Do ponto de vista de controle, é comum termos um Pipe Instrumentation Diagrams, que é o PID que a gente chama, né? Onde agora os equipamentos de processo aparecem, por exemplo, aqui é uma coluna, aqui é um tanque, e começa a aparecer os instrumentos responsáveis pela automação dessa unidade. Vou adiantar uma informação. Eu tenho aqui essa coluna de destilação internamente. Não é descrito nada, mas porém ela tem a sua nomenclatura, o seu desenho próprio. Isso é uma coluna de destilação. A coluna tem um nível que você mantém de líquido, então você mede o nível
né? Esse nível medido vai para um controlador de nível que atua nessa válvula que está aqui para abrir e enviar, retirar mais fluxo, né? Tirar mais matéria dessa coluna de destilação. Então, esse diagrama passa a ser um diagrama que vai ser o objeto de estudo para quem é de automação, controle e instrumentação. Então, vocês viram que tinha um diagrama de blocos para ter a visão geral do processo. Depois, um diagrama do fluxo de processos, para ter agora um detalhamento maior. Ali a gente vai colocar informação de processo, temperatura, pressão. E agora um diagrama mais apropriado para quem é da área de instrumentação, né? Que é o PIN-ID que a gente chama. Voltando então ao caso de uma planta de processo químico, então você é o responsável, engenheiro de processo, que responde tanto pelos processos que estão aqui em termos de subunidades, como também a parte de instrumentação. Outro ponto que você vai ter que adquirir experiência e uma visão geral dessa planta é, exemplo, isso aqui é óbvio, é uma coluna, pode ser várias coisas, coluna de destilação, de absorção, até uma torre, até um reator. Entendeu? Aqui eu tenho outra coluna que pode ser até uma chaminé simplesmente. Temos tanques de armazenamento, né? Temos isso aqui é um trocador de calor, né? Então esse equipamento de processo, cada um deles, se a gente olhar isoladamente, tem as suas instrumentações características. Tem a sua malha que a gente chama de controle, seus atuadores que vão manter as variáveis no ponto desejado. Então, olhe para essa planta, veja quais são as subunidades, tenha em mente aquele diagrama de blocos, tenha em mente aquele diagrama do fluxo de processo e acesse aquele fluxograma mais detalhado de instrumentação, que é o que eu chamei de PIN-ID. Então, quando a gente olha para uma planta, a gente tem que ter essa visão. Então, essa planta de processo, se a gente olha, por exemplo, as várias tubulações, tem matéria sendo fluida aqui, fluindo, né? Seja líquido, gás. Então você tem ao longo dessas linhas medidores de vazão. E temos uma estrutura bem característica de manter essa vazão no ponto desejado. Então seria medir a vazão, depois uma válvula para manter essa vazão no ponto desejado. Quem vai fazer isso seria o controle automático de processo. Então você vai ver uma estrutura de malha de controle, de instrumentação como essa, espalhado em vários pontos da unidade. Aí isso aqui vai ser bem característico e vai se repetir ao longo de uma fábrica. Você pode ter para um vaso qualquer, por exemplo, digamos que dentro dessa planta de processo tenha alguns vasos de acúmulo, ou que podem ser até reatores químicos. Então, isolar aquele equipamento que você está desejando estudar, modelar, né? E ver quais são os instrumentos que estão associados a ele. Só para adiantar, aqui é um medidor de nível. Então, que manda um sinal, né? Esse aqui representa o sinal indo para o controlador, que esse controlador atua numa válvula para abrir e retirar. Então, essa estrutura de malha que está colocada aqui, aqui tem uma estrutura de malha de controle típica para vazão, uma estrutura de malha de controle típica para manter o nível. Então, vocês vão ver isso se repetindo ao longo da planta que você está estudando. O mesmo caso para, por exemplo, essa bateria de trocadores de calor. Tem um aqui, tem outro aqui, tem outro aqui. Então, aqui está exemplificando aqui esse conjunto de baterias. É um trocador de calor. Trocador de calor onde você tem um fluido que refrigera entrando por aqui, ou que aquece e sai por aqui. E um fluido que está sofrendo o resfriamento e aquecimento que vem, percorre o trocador de calor, depois volta e depois sai. De novo, você tem uma estrutura de controle, automação típica desse instrumento, que seria medir a temperatura, está colocado aqui, né? Essa temperatura, então, medida, vai para um equipamento que seria o controlador, que atua nessa válvula, né? Fazendo com que saia mais fluido daqui ou menos fluido daqui, fazendo com que você module a temperatura que está chegando nesse ponto, né? Basicamente. Então, essa é a estrutura. Então, você tem malhas de controles típicas para medição de vazão, para controle de vazão, típicas para nível,
típicas para um trocador de calor. Então, conhecer individualmente cada um deles é o nosso alvo da disciplina. Então, a disciplina não vai modelar essa planta toda, não vai fazer uma estratégia de controle que controla a planta toda, mas sim equipamento por equipamento, processo por pequeno processo, né? Aqui é vazão, aqui é nível, aqui é trocador de calor. Isso é o alvo da disciplina, tá bom? Aqui tem outro exemplo aqui de uma peça planta de processo, né? Um equipamento, como eu tinha mencionado anteriormente. Eu tenho uma coluna de destilação. A coluna de destilação típica, ela vocês viram que eu falei, mencionei malhas de controle. É o conjunto de instrumentos que compõem a automação daquele equipamento. Uma coluna de destilação, ela tem várias malhas de controle. Tem aqui, por exemplo, esse vaso, onde tem essa malha de controle, tem essa malha de controle aqui, né? Que nesse caso aqui eu estou medindo o nível, né? E o nível está atuando de acordo se estiver correto ou não, retirar mais fluido para vir para o topo da coluna. A mesma coisa é manter a temperatura, aqui é uma malha de temperatura, aqui tem uma malha de vazão, né? Aqui tem outra malha também de vazão, aliás, de temperatura. Então, cada bloco de equipamentos vai ser alvo de a gente focá-lo, estudar, modelar e propor estratégias de controle, né, para esses equipamentos de processo. Aqui tem outro exemplo aqui, onde eu tenho um aquecimento. Eu tenho aqui a válvula, né? Eu tenho aqui a temperatura sendo medida. E essa temperatura manda para um equipamento que é o controlador. E o controlador, de acordo com o valor que você quer, eu quero que a temperatura seja 50. Então ele atua para entrar mais fluido de aquecimento ou não. Então, e aqui seria, digamos, a malha de controle para esse sistema. E aqui seria, digamos, a representação PIN-ID, né, de instrumentação e tubulação para esse equipamento de processo. Então a gente vai modelar esse processo. Depois, se cair no modelo matemático não linear, linearizar esse modelo matemático. Depois, propor para esse sistema uma estrutura de controle. Então, basicamente, é isso que a gente está tratando e que a gente vai estudar ao longo da disciplina. Então, modelagem matemática de um equipamento de processo atendendo aquele processo químico que a gente está estudando. Aquecimento, nível, vazão. Depois, o controle. O controle seria um controle linear. O nosso sinal contínuo no tempo. Então, a estratégia de controle contínuo no tempo. Isso é a abordagem da disciplina. Então, é isso que a gente vai tratar. Esses modelos matemáticos, como eu falei para você, tem um modelo matemático bem rigoroso, que não vai ser o alvo do nosso estudo, e um modelo matemático simples, que é do tipo você propor equações que possam relacionar uma determinada variável. Por exemplo, a vazão, se eu alterar a vazão, eu mexo na temperatura do processo. Algum modelo matemático simples que relaciona essas duas variáveis. Então é isso que a gente vai tratar no aspecto da modelagem, simulação e depois proposição de controle. Então a complexidade não vai estar no modelo matemático, mas sim nas estratégias de controle que a gente vai propor. Então isso vai ser o alvo da disciplina. Então essa apresentação de agora é para esclarecer essa questão. Todo estudo de controle e processo começa exatamente propondo modelos matemáticos, depois linearização dos modelos, depois análise desse modelo, que tipo de modelos matemáticos estão mais apropriados. Então, essa é a necessidade de ter um posicionamento bem certo do que a gente vai estudar. Ok?